Hoje, dia 25 de setembro de 2023, vamos dar continuidade ao trabalho no canal Números Não Existem. Hoje eu quero falar dos números irracionais. Veja só, 6 dividido por 2 é igual a 3, tá? Isso significa que existe um número inteiro, que nesse caso é o 3, que ao multiplicar por 2 resulta em 6. Ou seja, como a divisão de 6 por 2 dá um número inteiro, a gente diz que o 2 divide 6. E a gente escreve assim, 2 divide 6. Ou seja, 2 é um divisor de 6. Tá? 7 dividido por 2 não é um número inteiro. Tá? Isso significa que não existe número inteiro que multiplicado por 2 dá 7. Tá? Então, esse número aqui não é inteiro. 7 sobre 2 não é inteiro. Já 3 é um número inteiro. Tá? Observe que tanto 3 como 7 sobre 2 podem ser escritos em forma de fração. 7 sobre 2 já é uma, né? Já está na forma de fração. E o 3 pode ser escrito em forma de fração, pois ele é igual a 6 sobre 2. Tá? Fração de inteiros. Tá? Desde que não se divida por zero. Ok? Bom, então isso aqui eu escrevo 2 é divisor de 6. Ou 2 divide 6. Tá? Aqui a gente diz que o 2 não divide 7. Tá? Então a gente faz assim. Ó. Tá? A gente faz o traço na vertical e o outro na diagonal, cortando a vertical. Então fica 2 não divide 7. Ok? Bom, quais são, se a gente quiser construir o conjunto dos divisores de um certo número, por exemplo, quem são os divisores de 2? Antes de mais nada, os divisores são números inteiros, tá? E aqui eu vou considerar os positivos, tá? Vou considerar apenas os... E daqui a pouco eu vou explicar por que nós vamos tratar apenas dos positivos. Bom, o divisor de um número não pode ser maior do que ele mesmo, tá? Então 3, 4, 5, 6 e assim por diante não podem ser divisores de 2, tá? Então as únicas possibilidades são 1 e 2, tá? O 1 ele é divisor de 2 porque 2 dividido por 1 dá inteiro, que dá 2. O 2 também é divisor dele mesmo, tá? Porque a divisão de 2 por 2 dá 1. Ok? Os únicos divisores positivos de 2 é o 1 e o 2. Ou seja, apenas o 1 e o próprio 2. Então, quando um número só possui como divisores o 1 e o próprio número, esse número é primo, tá? 2 é um número primo. Tá? Uma condição necessária, mas não suficiente para que um número seja primo, é que ele seja um número inteiro e maior do que 1, tá? Bom, não é uma condição suficiente porque, além do número ser inteiro e maior do que 1, ele tem que possuir apenas dois divisores. 1 e ele próprio, que é o caso do 2. O 3 também é um número primo, porque quem são os divisores de 3? O 1 e o 3, tá? O 2 divide 3? Não, né? Porque 3 dividido por 2 não é inteiro. Então 2 não divide 3, tá? 3 é um número primo. 4 é um número primo. Quem são os divisores de 4? Quem são os possíveis divisores de 4? Positivos, né? Os positivos. 1, 2, 3 e 4, tá? Entre esses, apenas o 3 não divide 4, né? Porque 4 dividido por 3 não dá inteiro. Mas o 1 divide 4, porque 4 dividido por 1 dá inteiro. O 2 divide 4, porque 4 dividido por 2 é 2, 2 é inteiro. E o próprio 4. É primo? Não. Por quê? Porque apesar dele ser um inteiro maior do que 1, ele possui mais de 2 divisores, né? Ele possui o 1, ele próprio, mas tem o 2 também, tá? Então a gente diz que o 4 é um número composto, tá? Quando ele é inteiro maior do que 1 e não é primo, a gente diz que ele é composto, tá?
Bom, vamos fazer a lista dos primos aqui. O conjunto dos números primos eu vou chamar de P. 2, 3, 5. Observe que o único número primo par, antes de construir a lista, vou fazer o seguinte. O único número par que é primo é o 2, tá? Porque seja P um número par, tá? Seja P um número par. E P maior do que 2, tá? Então, quem vai ser o conjunto dos divisores de P? 1, o próprio P e o 2, tá? Por quê? Porque o 2, ele divide todos os pares. 4 dividido por 2 é inteiro. Olha só, como é que a gente escreve um número par? É na forma 2 vezes n, não é isso? Onde o n é um número natural. Ao dividir esse número par por 2, resta um número inteiro. Então, 2n, que é um número par, é divisível por 2. Ou seja, o 2 é divisor de qualquer número par. Tá? Bom, então o 2 também é divisor de P. Tá? Não importa se ele tem mais ou não. O interessante é a gente observar aqui que esse número P, que é par e maior do que 2, já tem pelo menos 3 divisores. Ah, e o P não pode ser igual a 2? Não. Ó. A hipótese é que o P é maior do que 2. Tá? Então, todo número par maior do que 2 é composto. Então, quem é o conjunto dos números primos? 2, 3, a partir do 3, apenas ímpares, tá? 5, 7, o 9. Olha só, o 9 tem como divisores, aí vocês podem fazer em casa e testar, apenas o 1, o 3 e o 9, tá? Então, os divisores de 9 não são apenas o 1 e o 9, o 3 também é, tá? Então, o 9 não é primo, o 9 é composto. O 11 é primo, tá? O restante aqui vocês podem testar em casa, tá? O 13 é primo, o 15 não é primo porque tem o 3 como divisor. O 17 é primo, o 19 é primo, o 21 também não é porque o 21 tem 3 como divisor. O 23 é primo, o 25 tem o 5 como divisor, então é composto. O 27 tem o 3 como divisor, então é composto. O 29, o 31 e assim por diante, tá? Esse conjunto é infinito, tá? Dos números primos. O conjunto dos números compostos vão ser todos os números inteiros maior do que 1 que não são primos. Então, no caso, é o 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 e assim por diante, tá? Bom, os números primos podem ser escritos como produtos dele mesmo por 1. Então, por exemplo, o 2 é 2 vezes 1 ou 1 vezes 2, tá? Pela propriedade comutativa que nós já vimos, tá? Da multiplicação. O 3, que é primo, pode ser escrito como 3 vezes 1 e assim por diante. Já os compostos, eles podem ser escritos como produto de primos, tá? Então, o 4, que é composto, ele pode ser escrito como 2 vezes 2. 2 é primo, então, produto de primos. O próximo composto é o 6. O número composto 6 pode ser escrito como 2 vezes 3. Ou 3 vezes 2, tá? Pela propriedade comutativa da multiplicação, tá? 3 vezes 2. Mas apenas esses números multiplicados entre si resultam em 6, tá? O 8 é o próximo número composto. Ele é escrito como... O 8, ele pode ser escrito como 2 vezes 2 vezes 2, produto de primos. O 9, ele pode ser escrito como 3 vezes 3. O 10, ele é escrito como 2 vezes 5 ou 5 vezes 2, tá? Então, a única forma de você escrever um produto de primos que resulta em 10, tá? É 2 vezes 5 ou 5 vezes 2. Então, só muda a ordem. Isso é a unicidade na decomposição do número em fatores primos, tá? Eu estou decompondo esse número em fatores primos, ó. O 4, 2 vezes 2 é a decomposição do 4 em fatores primos. 2 vezes 3 é a decomposição do 6 em fatores primos. 2 vezes 2 vezes 2 é a decomposição do 8 em fatores primos. E assim por diante, tá? O próximo é o 12, que é 2
vezes 2 vezes 3, tá? O que vem a seguir é o 14, 2 vezes 7 e assim por diante, tá? Então, os números compostos podem ser escritos como produto de primos, tá? E o quadrado de um número, tá? Vai ser importante a gente colocar isso. Por exemplo, vamos começar do 2. 2 é ao quadrado. É 2 vezes 2. Qual é a quantidade de números 2 que aparecem na decomposição desse número em fatores primos? A 2, números 2, né? É uma quantidade par, né? Ó, a quantidade é par. Se eu faço, por exemplo, 4 ao quadrado, tá? Vai ficar 4 vezes 4, que é a mesma coisa de... Eu vou substituir o 4 por 2 vezes 2 e vou substituir esse 4 por 2 vezes 2. Há quantos números iguais a 2 aqui? Há 4. Há 4 números iguais a 2. Então, também é um número par. 6 ao quadrado é 6 vezes 6. Ou seja, é 2 vezes 3, que é o primeiro 6. 2 vezes 3 é o segundo 6. Então, nós temos 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Há quantos números 2 aqui? Há 2 números 2. Também é uma quantidade par. Ah, mas você está pegando só o número par ao quadrado? Se eu fizer 7 ao quadrado, é 7 vezes 7, tá? E aqui não tem nenhum número 2. A quantidade de números 2 é 0, que é par também. Qualquer número inteiro ao quadrado, quando nós decompomos eles em fatores primos, tá? A quantidade de números 2 vai ser sempre par, tá? 10 ao quadrado, por exemplo. 10 ao quadrado é 10 vezes 10. Ou 2 vezes 5, 2 vezes 5. Olha a quantidade de números 2. 2, tá? Bom, por que eu estou fazendo isso? Seguinte, quem são os números racionais? Os números racionais são todos aqueles números reais. Os números reais são aqueles que podem ser escritos em forma decimal, tá? Então, os números racionais são aqueles que podem ser escritos na forma de fração de inteiros, desde que não se divida por zero, tá? Então, vamos testar alguns números para saber se são racionais ou não. Raiz quadrada de 2. Vamos lá. Vamos supor que raiz de 2 é um número racional. Ou seja, vamos supor que se eu dividir P por Q, P e Q inteiros, tá? O Q é diferente de zero, obviamente, né? Não posso dividir por zero, tá? E vamos supor que essa fração é irredutível, tá? O que é uma fração irredutível? É do tipo... O que é uma fração redutível? 8 dividido por 2 é redutível, porque eu posso dividir por 2 em cima e dividir por 2 embaixo. Eu reduzi a fração de 8 por 2 para 4 por 1. 5 sobre 2 é irredutível, tá? Não tem mais como simplificar, né? Se eu dividir por 2 embaixo, não posso dividir por 2 em cima, porque não vai dar inteiro. Se eu dividir por 5 em cima, não posso dividir por 5 embaixo, porque não vai dar inteiro. Tá? Então é uma fração irredutível. Bom, irredutível. Bom, suponha que raiz de 2 seja um número racional, ou seja, escrito em forma de fração de inteiros. Se eu elevo ao quadrado, eu vou ter P ao quadrado dividido por Q ao quadrado, que é igual a raiz de 2 ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado é 2.
Então aqui eu tenho P ao quadrado igual a 2 vezes Q ao quadrado. Tá? O que é que nós acabamos de ver aqui? Que todo número inteiro ao quadrado, tá? Tem uma quantidade par de números 2 em sua decomposição de números primos. Então, esse número P ao quadrado possui um número par de fatores iguais a 2 em sua decomposição em fatores primos. Tá? E o Q ao quadrado também tem, tá? Então, eu posso dizer que P ao quadrado e Q ao quadrado possuem, tá? Aqui no plural, possuem um número par de números 2 em sua decomposição em fatores primos. Então, aqui nós temos uma quantidade par de números 2 e aqui temos uma quantidade par de números 2. O que acontece é que o 2Q ao quadrado tem uma quantidade ímpar de fatores 2. Por quê? Porque o Q ao quadrado tem uma quantidade par. Quando somar mais um 2 aqui, eu vou ter uma quantidade ímpar. Então, 2Q ao quadrado possui um número ímpar de 2 em sua decomposição em fatores primos. Tá? E aqui eu tenho uma relação de igualdade, né? Aqui eu estou afirmando que o P ao quadrado é igual a 2Q ao quadrado. Como podem eles ser iguais? Não podem ser iguais. Porque esse tem uma quantidade par de números 2 em sua composição, em sua decomposição em fatores primos, e 2Q ao quadrado tem uma quantidade ímpar. Eles não podem ser iguais. Porque todo número tem, decomposto em fatores primos de uma única maneira. A menos pela ordem, né? Ou seja, o 10 é 2 vezes 5 ou 5 vezes 2. Muda só a ordem dos números. Mas apenas o 2 e o 5 multiplicados entre si resultam em 10, tá? Claro que estou falando dos números inteiros aqui, ok? Bom, então, isso aqui é um absurdo. Essa igualdade não é válida para nenhum número P e Q inteiros, tá? Com exceção do 0 e 0, mas o Q não pode ser 0, tá? Então, como isso aqui é um absurdo, isso também é um absurdo. Portanto, raiz de 2 igual a P sobre Q também é um absurdo. Logo, raiz de 2 não pode ser escrito na forma de fração. Raiz de 2 é um número irracional. Eu estou fazendo uma abordagem usando os números primos, tá? Agora, eu posso fazer uma abordagem para dizer que o raiz de 2 é um número real da seguinte maneira. Olha só. Se eu tenho um triângulo retângulo, cujos lados é 1 e 1, os catetos medem 1 e 1, por Pitágoras, eu posso muito bem escrever essa equação aqui. X ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 2. Portanto, x é raiz de 2. Tá? Eu venho aqui para a reta real. A gente já estudou a reta real. E eu faço o seguinte. Desenhar aqui um retângulo, um triângulo retângulo, desculpa. Cujos catetos medem 1, tá? Digamos que aqui mede 1 também, ok? Então, quanto é que mede essa hipotenusa? Acabamos de ver que é a raiz de 2, tá? Bom, mas aí eu posso justamente fazer o seguinte. Esse pedacinho aqui, gente, ó, eu vou deslocá-lo para cá, tá?
Quando eu desloco ele em direção à reta real, o que acontece é que eu vou ter aqui um segmento de reta que mede exatamente raiz de 2. Esse mesmo pedacinho desceu aqui, eu desloquei ele até a reta real. Então, esse pedacinho aqui, do zero até esse ponto, mede exatamente raiz de 2. Tá? Então, raiz de 2 tem um lugar, tem uma posição na reta real. Portanto, tem um número real. Tá? E essa brincadeira pode ser feita para os outros números que são irracionais. O raiz de 2 é irracional. Tá? A gente pode provar que o raiz de 3 também é irracional. Tá? Por quê? Porque quando a gente faz a mesma demonstração por raiz de 3, vai cair numa igualdade assim, gente. Ó. Porque como é raiz de 3, aparece um 3 aqui. Tá? E aí a gente pode ver que isso aqui é um absurdo. Tá? Para P e Q inteiros, onde o Q é diferente de zero, é um absurdo. Então, raiz de 2, e a gente pode provar também por raiz de 5, por raiz de 6, e assim por diante, são números irracionais. Tá? Vale também para as raízes cúbicas, raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 3, e assim por diante. Tá? Bom, essa brincadeira aqui eu posso fazer para outros números. Por exemplo, o raiz de 2, ele ocupou um lugar na reta, tá? Aqui, raiz de 2 ocupou um lugar na reta. Aí eu traço aqui um segmento de reta de tamanho 1, tá? Digamos que esse pedacinho aqui tem um tamanho 1. E aí eu desloco esse pedaço aqui, a hipotenusa, no caso, né? Essa hipotenusa eu desloco aqui para a reta real. Qual o tamanho dessa hipotenusa? X. Aqui mede 1. Então x ao quadrado é 1 ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado. Tá? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aqui dá 3, então x é raiz de 3, tá? Porque a raiz de 2 ao quadrado é 2, 2 mais 1, 3, tá? Então esse pedaço aqui é raiz de 3. Então, como esse pedacinho aqui é raiz de 3, eu estou deslocando ele para a reta real, então a raiz de 3 também ocupou o lugar na reta. Aí eu faço por próximo. O raiz de 4 eu não vou fazer, porque raiz de 4 é 2. E 2 é um número inteiro. Portanto, é racional. Ele pode ser escrito na forma de fração, 2 sobre 1. Então, vou fazer por raiz de 5. Então, raiz de 2 e raiz de 3 estão ocupando um lugar na reta. Aí eu traço uma reta de tamanho raiz de 2. Tá? Digamos que esse pedaço aqui mede raiz de 2, tá? Esse pedaço mede, essa altura mede raiz de 2. E aqui raiz de 3. Então, quanto é o valor do y? A hipotenusa. Y ao quadrado é raiz de 2 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado. Aqui é 2, aqui é 3. 2 mais 3, 5. Então, o y é raiz de 5. Tá? O y é raiz de 5. Aí, esse pedacinho de reta desce se desloca até a reta real. E esse pedaço aqui mede exatamente raiz de 5. E aí a gente vai construindo o conjunto dos números racionais dessa forma. Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 6, raiz de 7, raiz de 8. Raiz de 9 não é irracional, né? Ele está aqui na reta, tem uma porção dele aqui na reta, mas não é irracional. O próximo seria raiz de 10, né? E assim por diante, tá? Vale para os negativos também, tá, gente? Menos raiz de 2 é irracional, menos raiz de 3 é irracional e assim por diante. Okay? Bom, o raiz de 2, veja só, tem mais um detalhe para falar sobre o raiz de 2. Vamos para cá. X ao quadrado menos 2 igual a 0. Qual é o valor de x aqui?
eu faço simplesmente o seguinte, passo o menos 2 para o outro lado, ou, melhor falando, né? Eu vou somar 2 de um lado da equação, vou somar 2 do outro lado da equação. 2 menos 2 dá 0, tá? Aquele conceito de número oposto, né? A soma de dois números opostos entre si dá 0. Então, x ao quadrado é igual a 2. Resulta que o x é raiz de 2, ou x é menos raiz de 2. São as duas soluções dessa equação. Então, observe que raiz de 2 resolve uma equação que envolve um polinômio. Ou seja, ela é raiz de um polinômio, tá? Com coeficientes inteiros. Ó, aqui tem um multiplicando. Então, a gente diz que o raiz de 2 é um número irracional algébrico. Tá? Porque ele é solução de uma equação polinomial, ou seja, ela é raiz de uma função polinomial. Tá? Mas o π, por exemplo, é um número irracional também. Tá? E o π, ele não é solução de nenhum, ele não é raiz de nenhuma função polinomial com coeficientes inteiros. Tá? Então, dado uma função polinomial qualquer, tá? Isso aqui é uma equação polinomial. Isso aqui é uma função, um polinômio, né? A0, A1, A2 são inteiros, tá? São números inteiros. Tá? O π, ele não é solução dessa equação. Ele não é raiz dessa equação. Então, o π, ele é um número irracional transcendente. Tá? Ok? Então, tem essa classe dos números irracionais, os algébricos e os transcendentes. Tá? Depois, nós vamos fazer um vídeo para tratar com mais detalhes sobre essas questões envolvendo os números irracionais. Tá? Eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo, eu quero falar sobre funções. Nós vamos entrar no assunto de funções. E vamos começar a ver alguns modelos. No primeiro vídeo desse canal eu falei que a proposta é resolver problemas usando a matemática. Tá? Então já estamos prontos para começar a estudar as funções e ver que a partir das funções nós podemos construir modelos para resolver problemas de diversas áreas. Tá? Seja da física, da biologia, da química, da engenharia, da economia, enfim, tá? De várias áreas do conhecimento. Resolver até problemas da própria matemática também, tá? Estou devendo também uma aula de exercícios, né, gente? Vou separar também um tempinho para a gente fazer essa aula de exercícios. Podemos até fazer com os números reais antes de entrarmos na parte de funções, tá ok? Deixe seus comentários, deixe suas sugestões, o que vocês acham? Uma próxima aula com exercícios ou uma próxima aula já falando sobre as funções e apresentando alguns modelos. Deixe suas sugestões. Estou devendo também uma aula para demonstrar alguns resultados da matemática. Tá? Mas de toda forma já fechamos aqui os números reais. Tá? Fizemos a abordagem axiomática dos números reais, usando a reta real, falando dos números naturais, falamos dos axiomas de Peano, mostrei que o conjunto dos inteiros é enumerável, falei dos racionais, dos irracionais, enfim, fechamos aí o conteúdo de números reais. Claro que não fechamos porque tem muita coisa para falar sobre números reais, tá? Mas a gente precisa entrar no mundo das funções, tá ok? Deixem seu like, comentem, compartilhem. Obrigado por participar da aula. Até uma próxima.